News FM. São 7h30, 7h30, ótima manhã para todo mundo ligado desde cedinho aqui na Rádio Band News FM. Hoje é segunda-feira, dia 29 de julho de 2019. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, para você que está nas praças que compõem a Rede Band News FM de notícias. Uma ótima manhã para você em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Vitória, Maringá, Paranaguá. São as praças que compõe a Rede Band News FM de notícias. Você ouve a Band News FM no seu radinho, basta entrar lá no nosso site, também no bandnewsfm.com.br. Você acompanha nossa programação também no seu telefone celular. Baixe gratuitamente o aplicativo Band Rádios no seu smartphone. Você pode ouvir a Band News onde, como, quando você quiser. Comigo nessa manhã aqui no estúdio da Band News FM é Carla Bigato. Fala, Carlinha. Bom dia, Barão. Carla, depois do plantão no fim de semana, Tô afiada hoje. Opa, tô tá sabendo de tudo, é. O André Coutinho, que também passou o plantão comentando jogos aqui na Band News FM. Bom dia, Coutinho. Bom dia, Barão. É isso aí, vamos começar mais uma semana. Você pode assistir as imagens do estúdio da Band News FM. A Carla Bigato, seu tchauzinho tradicional. André Coutinho, aquela cara de mal tradicional, que aparece, né? Você vê as imagens do estúdio da Band News FM lá no nosso YouTube, Rádio Band News FM, também no Twitter, @Rádio Band News FM, e nossa página no Facebook, também Rádio Band News FM. Você pode sempre mandar a sua mensagem para cá. O nosso WhatsApp é o 11 999 592 100, 999 592 100, DDD 11, DDD de São Paulo, é o WhatsApp da Band News FM. Vamos começar mais uma semana. Eu acompanhei muito nesse sábado, nesse domingo, jornais, discussões para lá, discussões para cá, né? E foi transformada em uma guerra política, como tudo que vem acontecendo no Brasil nos últimos tempos, né? A prisão dos hackers, aqueles hackers que invadiram as contas, aplicativos de mensagens, de celulares de autoridades. Eles tiveram a prisão prorrogada e a Polícia Federal ainda segue apurando todos os detalhes, o alcance dos ataques. Muitas perguntas seguem no ar. Mesmo assim, no universo paralelo, né, que são as redes sociais, já houve, para variar, condenação antecipada. Então, de um lado, tem aqueles que defendem que a ex-deputada Manuela Dávila, que foi vice na chapa do Haddad, né, do PCdoB, seja presa depois que admitiu que fez a ligação entre o hacker Walter Delgatti Neto, o Vermelho, e o jornalista Glenn Greenwald, do The Intercept. A ex-deputada foi vice de Haddad na última eleição em 2018, disse que não sabia quem era a pessoa que estava oferecendo as informações e colocou seu telefone celular à disposição da perícia. Outros, desse mesmo lado político, defendem que o jornalista Glenn Greenwald também seja preso. Inclusive o presidente Jair Bolsonaro, né? Mesmo que até agora não haja nenhuma prova de crime praticado pelo jornalista. Então, de um lado estão aqueles que defendem a prisão da Manuela Dávila, a prisão do Glenn Greenwald, mesmo sem a Polícia Federal ter terminado as investigações. Do outro lado, tem aqueles que escolheram o ministro Sérgio Moro como grande vilão, querem que o Moro seja punido, pague por isso. O curioso é que nessa polarização, nessa discussão de quem é mais vilão, os hackers estão sendo tratados como coadjuvantes, né? Como meras peças ali num esquema perverso, com finalidades políticas. E mais curioso ainda é que essa discussão inflamada por ânimos políticos tem até como incentivadores o próprio presidente da República, o ministro da Justiça do seu governo, fazendo declarações contra o jornalista Glenn Greenwald, inclusive questionando a adoção dos filhos dele. O cara tá casado há 15 anos com um brasileiro e agora não, é tudo um grande esquema. O Bolsonaro falou que o Glenn tem que ir em cana, né? Enfim, esse comportamento irracional, julgamentos antes da própria justiça. Aí vem o Sérgio Moro e diz que as provas devem ser destruídas, o que foi criticado por juristas, até mesmo por membros do Supremo Tribunal Federal. O ministro da Justiça não tem autoridade para decidir sobre essa questão e muito menos deveria ter aberto a boca para dar tal declaração. Sobre essa questão das provas, já se prevê inclusive uma guerra jurídica de advogados, de condenados na Lava Jato que querem ter acesso ao conteúdo total das conversas que foram divulgadas pelo The Intercept, acreditando que assim poderiam beneficiar os clientes. Enfim, para variar, como tem acontecido recentemente, tudo virou um fla-flu. Infelizmente tem sido assim no país. Só que nesse caso, ainda tudo é prematuro. É um processo inicial de apuração.
tudo precisa ser apurado, né? E longe, distante de qualquer viés político. Porque quem não tá ali no Fla-Flu, quem não tá torcendo para um lado, torcendo para o outro, como a maioria da população brasileira, ainda aguarda para saber como vai terminar essa história. Qual era o interesse desses hackers? Eles agiram sozinhos ou de fato alguém foi lá e deu grana, financiou os ataques? Com qual objetivo? A Manuela diz que passou o telefone do jornalista, mas o hacker não poderia pegar nos contatos dela, já que o celular dela também foi hackeado? Enfim, são várias perguntas que ainda estão no ar. E essa é só uma parte, só um pedaço que ainda precisa ser respondido. Do outro lado, essa troca de mensagens divulgadas pelo The Intercept tinha conteúdo que revela que os personagens da Lava Jato agiram de forma ilegal? Que ultrapassaram limites? Que não deveriam ter sido ultrapassados? O juiz Moro, à época, não foi imparcial e acabou pendendo para um dos lados do julgamento? Essa é outra parte. E, finalmente, o terceiro ponto dessa história, que também precisa estar bem claro, né? São as implicações das ações reveladas por meio de troca de mensagens. Se os condenados da Lava Jato, de fato, merecem a condenação que receberam, né? Então, 3 partes da história de novo, eu insisto nisso. A questão dos hackers, a questão das conversas trocadas pelo Moro, Dallagnol e companhia, e, finalmente, a condenação de quem está preso. E todas essas apurações, todos esses inquéritos, o primeiro sobre a ação dos hackers, o segundo sobre troca de mensagens, dos procuradores, do juiz Moro e, finalmente, as condenações que foram determinadas na Lava Jato, devem ser conduzidas sem nenhuma influência política, zero. Então, nesse momento, antes de qualquer condenação virtual, é fundamental que se aguarde as investigações da Polícia Federal, que tem que ser isenta. Então, mais uma vez, saiam dessa disputa que não interessa a ninguém, além daqueles que querem ver mais confusão, querem lucrar com uma decisão que pende para um lado, em detrimento do outro, né? Tudo isso deve ser objeto de uma apuração rigorosa e que finalmente chegue a um veredito absolutamente imparcial, técnico, e que tenha unicamente como base as leis do nosso país, porque senão cai de novo naquela história de torcida organizada. Se eu gosto do Coutinho, não gosto da Carla. Se eu gosto da Carla, não gosto do Coutinho, né? E aí vale dizer para qualquer coisa. O que eu gosto é bom, o que eu não gosto é ruim. E tem um jeito muito fácil de resolver isso, que é de se ater aos fatos. E só aos fatos. Mudando um pouquinho de assunto, uma reportagem da Folha de São Paulo, dessa mídia golpista, né? Seja qual é o governo, sempre a mídia é golpista. Muito bem. Tem uma reportagem da Folha de São Paulo, essa mídia que só fala mal do governo há tanto tempo, né? Da querida Júlia do Alívio, para quem eu mando um beijo. Saudades da Júlia, trabalhava aqui com o Megali no Café com o Jornal, tá na Globo News, arrebentando. Um beijo pra Júlia. E também do Eduardo Scolese, para quem também manda um abraço. Reportagem de janeiro de 2005. Atenção, janeiro de 2005. Mostrava um dos filhos do ex-presidente Lula numa colônia de férias bancada por nós, contribuintes, em pleno Palácio da Alvorada. O pacote incluía churrasco na Granja do Torto, passeio de lancha no Lago Paranoá, teve até encontro com o rei do futebol, o Rei Pelé, tudo documentado amplamente em fotos divulgadas na rede social e tudo mais. Com detalhe, os turistas, que à época eram adolescentes, amigo do filho mais jovem do ex-presidente Lula, o Luiz Cláudio, que naquele tempo tinha 19 anos, né, foram levados para essa colônia de férias, o Palácio da Alvorada em Brasília, em aviões da FAB, da Força Aérea Brasileira. Olha isso, tudo em 2004. 2004. As fotos foram um escândalo. Tinha o pessoal pulando da marquise, fazendo trampolim. Era uma maravilha, né? Tirando foto ali no Lago Paranoá. E tudo, nessa época, o avião da FAB, utilizado no tour da época. Muito bem. Agora, passados 15 anos, a mesma FAB, Força Aérea Brasileira, dessa vez com helicóptero, foi utilizada para levar familiares do presidente da República, Jair Bolsonaro, não para o palácio em Brasília, mas para o casamento do filho, o fluente tradutor, fritador de hambúrguer, Eduardo Bolsonaro. Muito bem. A desculpa dada pelo governo agora é que havia razões de segurança para autorizar o voo. O mesmo argumento utilizado à época do filho do ex-presidente Lula com sua colônia de férias no Alvorada. Aí, quando foi questionado, afinal de contas, eu, como pagador de impostos, queria entender qual é o raio da lógica de utilizar um helicóptero da FAB para levar parentes para um casamento, gastando, obviamente, dinheiro público com isso. Primeiro, o presidente da República disse que era uma pergunta idiota.
Depois falou isso aqui, ó. Eu fui num casamento do meu filho. A minha família da região do Vale do Ribeira estava comigo. Eu vou negar o helicóptero para ir para lá, me mandar de carro para lá? Assim, não precisa, presidente. Não precisa mandar de carro, não. Eles poderiam ter ido de ônibus, poderiam ter pego um táxi. Alugado uma van. Poderiam ir a pé. Faz lá um exercício, né? Com os próprios carros. Podia pegar um cavalo, vai a cavalo. Mas olha, o que não poderia é, primeiro, ir de carro oficial. Aí eu concordo com o senhor. Carro oficial não dá. Agora, não pode ir com carro oficial, com helicóptero da FAB ou qualquer outro meio de transporte pago pelo contribuinte. Já é um escândalo que se vê diariamente de viatura oficial, para cima e para baixo, viagens feitas toda hora, agora com o avião da FAB, como se houvesse qualquer justificativa para isso e não há. E aí não é só o presidente, né? Qualquer um queira ali tem avião oficial, pega avião, vai para o seu estado e volta. E assim, quem fica defendendo que Lula é Deus e que Bolsonaro é mito, mantém exatamente o discurso de que eles podem fazer o que bem entenderem. Ou Lula, o que bem entendia à época. Mas aí eu pergunto, como é que fica quando eles fazem exatamente a mesma coisa? Usam a estrutura do governo, o dinheiro público, para benefício próprio. E aí quem tá certo? É o Deus ou é o mito? Mas a maioria da população, que não acha que Lula é Deus e nem que Bolsonaro é mito, tem o direito sim de questionar que história é essa de usar a aeronave da FAB para viagem pessoal, para levar parente para casamento, para brincar na piscina em Brasília. Entre outras atribuições, essas aeronaves da FAB são utilizadas para fazer deslocamentos de órgãos para transplantes. E mesmo que essa, especificamente, como diz o presidente, tivesse ali à disposição uma segunda aeronave para fazer a segurança, ele não tem o direito de usar para outro fim. Só lembrando que tanto o Lula, lá atrás, como o Bolsonaro foram eleitos com o mesmo discurso de acabar com os privilégios, vamos acabar com as mamatas, e assim, tirando o grupo que grita Lula livre até hoje, mesmo com todas as evidências que foram apresentadas, ou o grupo que fica ali gritando mito, mesmo com os absurdos em tão pouco tempo de governo, ou seja, a maioria da população não quer continuar vendo seus impostos sendo gastos desse jeito. Então a pergunta, presidente, sobre a carona não é idiota não. Idiota é achar que seus parentes não podem ir de carro próprio para o casamento. Ou idiota é achar normal que velhas práticas da política se repitam, como num filme que infelizmente parece não ter mocinho. E vamos tocar o barco aí. Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta pelo app. Sabia que Congonhas é um dos maiores aeroportos do país? E mesmo assim, só 2 companhias aéreas detêm 95% dos horários de voos? Esse duopólio prejudica a competição. E no final, quem sai perdendo é você, que tem menos opções na hora de voar. Você acha isso justo? A gente acredita que Congonhas merece mais opções. Congonhas merece mais azul. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Oh, oh, oh. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh, oh. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Nos próximos 20 minutos, você vai ouvir as notícias mais importantes até agora. Oferecimento: fios e cabos elétricos Sil. Sil, conectada com o futuro. Política, com Rodrigo Orengo.
São 7h45. Esta semana, teoricamente, era uma semana de volta ao trabalho para muita gente em Brasília, menos pro Rodrigo Orengo, que continua trabalhando toda hora, né, Orengo? Bom dia para você, rapaz. Muito bom dia, Barão. Bom dia a todos. Você está falando um pouco, né, Barão, de tradições aqui que, olha, são muito... mudam, mas muda muito pouco, né? É muito difícil mudar. E no Congresso Nacional, a gente vê que velhas práticas continuam. Por exemplo, nesta semana, era a semana de volta do recesso parlamentar. O regimento estabelece. Início lá do segundo semestre, no dia 1º. Dia 1º, que dia é, Barão? Quinta-feira. Isso. Pois é, rapaz, mas aí quinta-feira é aquela coisa, não costuma ter votação, não tem sessão deliberativa. Tá perto da sexta também, né? É, aí o pessoal olha ali o calendário, rapaz, eu vou voltar na quinta pra na sexta já ter que retornar pro estado. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar pra outra semana, né? E aí a gente começa o segundo semestre só na outra semana e vai ser realmente o que vai acontecer aqui em Brasília. Então na próxima semana aí sim teremos as votações. Mas não tem nenhum feriado semana que vem pra dar mais uma empurrada? Não tem, não. Aí tem que votar, né? Inclusive já tem na semana que vem sessão marcada para votar. Olha só, Previdência. Então, segundo turno da Previdência, aí não dá para faltar. Tem que estar todo mundo aqui, marcar a presença, até porque a folga aí foi grande, né? Tem que lembrar sempre, Barão, que os parlamentares, eles têm mais de 40 dias de férias por ano. São 2 recessos parlamentares, né? Esse recesso ele até chegou a ser encurtado, já foi maior, mas de qualquer forma são 2 recessos. E o regimento ele estabelece lá, a volta tem que ser no dia 1º, mas sempre quando cai numa quinta, numa sexta, eles enforcam, né? A Gazeta prevalece e voltam só na semana seguinte. E aí muita gente pergunta, mas que história é essa? Não tem ponto para ser batido? Só tem ponto quando tem sessão de votação. Então qual é a malandragem? Bom, bota a sessão de votação para a semana seguinte, né? E aí sim, o parlamentar que não vier, ele vai ter o ponto cortado, né? Então isso continua acontecendo aqui no Congresso Nacional, é muito difícil de mudar. Agora tem muito trabalho pela frente, né, Barão? Aliás, eles não poderiam nem ter saído em recesso parlamentar, porque, de novo, o regimento estabelece que para sair para o recesso tem que votar a chamada LDO. O que é isso? Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma lei que dá os parâmetros lá para o orçamento do ano seguinte. Não conseguiram votar. Então vão agora, na volta do recesso, vão ter que deliberar sobre isso, discutir e aí aprovar a LDO para discutir o orçamento, definir o orçamento do ano que vem. O orçamento é sempre votado no final do ano também. Então esse é mais um pré-requisito para sair em férias lá no fim do ano. E nessa LDO tem uma discussão importante que é mais do que duplicar, veja só, o fundo eleitoral. O fundo eleitoral vai ser turbinado, a proposta já está na mesa. A ideia é botar mais grana ainda do contribuinte, aí, dos impostos, claro, no fundo eleitoral, que foi um fundo criado quando acabaram com a história do financiamento privado de campanha, né? Então, como acabaram, começou aquele chororô, aqui não tem dinheiro para campanha, tem que colocar dinheiro público, criaram mais um fundo, já tinha o fundo partidário, agora tem o fundo eleitoral, e vão mais do que duplicar esse fundo. É o que está na discussão aí da LDO. É um escândalo, é um negócio inacreditável. Quando você pensa que as coisas vão mudar, vão melhorar, né, vão diminuir o que é gasto público, né? Nada, pelo contrário. Mas assim, Orengo, quais são as prioridades no Congresso agora para esse segundo semestre? Imagino que primeiro a aprovação da reforma da Previdência, né? Essa é a prioridade 0 aqui, né? Tem que votar já a partir do dia 5 a reforma da Previdência na Câmara, segundo turno, primeiro já foi, e a ideia é até o dia 8 já encerrar a discussão na Câmara e encaminhar para o Senado. Aí são 2 meses, pelo menos, aqui de discussão no Senado Federal. Mas tem que colocar nessa conta aí, Barão, a reforma tributária, essa aí está andando ao mesmo tempo da reforma da Previdência. Depois que for aprovada a Previdência, esse deve ser o foco aqui dos parlamentares, já passou inclusive pela Comissão de Constituição e Justiça. Tem também outras questões aí que vão mexer com o noticiário, aquela coisa, no Senado vai chegar a indicação do nome do filho do presidente para a Embaixada dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, e também no meio dessa polêmica toda dos hackers, né, a gente vai ter parlamentar apresentando requerimento de convocação dos hackers. Então eles devem ser convocados aqui para falar no Congresso Nacional. Tem uma CPI chamada de CPI da Fake News que foi criada. E aí, nessa comissão, esse requerimento deve ser apresentado. E a oposição também está se mobilizando para trazer de novo o ministro Sérgio Moro para falar sobre os hackers, né, sobre os vazamentos, né? Então, são assuntos que vão dominar aqui o Congresso Nacional, aí sim, quando os parlamentares voltarem ao trabalho na semana que vem. Assim, né? Alguma votação para diminuir a quantidade de férias, de recesso, isso diminuir os privilégios? Não, né? Isso é difícil. É muito complicado. Tem uma votação sobre privilégios, Barão, que essa é importantíssima, que ficou
pendurada na legislatura passada, não saiu do papel, é a história do teto do teto. Essa é uma proposta importante, porque existe um teto do funcionalismo. Qual é o teto? É o salário do ministro do Supremo. Ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo. R$39 mil. Só que aí entram os penduricalhos. Sabe a história do penduricalho? Sei. Entra lá o privilégio, entra lá a bolsa isso, auxílio moradia. E aí tem muitos servidores hoje que acabam ganhando mais do que o teto. E tem até autorização judicial para isso. Então tem uma proposta que estabelece o teto do teto. Ninguém pode, de maneira nenhuma, passar do teto, né? Mas está parado lá no Congresso Nacional. É isso aí, é o novo governo, novo parlamento, novo Congresso, né? Várias promessas e práticas, infelizmente, antigas. Rodrigo Orengo volta ao longo da programação com mais informações direto de Brasília. Um abraço, Orengo. Um abraço. De Brasília a gente vai agora até o Paraná. A gente continua aqui girando os principais assuntos dessa segunda-feira. Hoje é 29 de julho de 2019. Novas trocas de mensagens entre os integrantes da Lava Jato. Conta pra gente, Ângelo Sfaia. Diálogos de procuradores da República revelados pela Folha de São Paulo em parceria com o The Intercept Brasil indicam que o Ministério Público Federal considerava o acordo de delação premiada de Antônio Palocci um lixo, mas as críticas públicas foram evitadas a fim de preservar o ex-juiz Sérgio Moro. Atual ministro da Justiça do governo Bolsonaro e até então responsável por presidir as ações da Lava Jato, Moro tornou público o acordo do ex-ministro petista dias antes do primeiro turno das eleições. O conteúdo foi amplamente divulgado pela imprensa e usado ostensivamente nas campanhas eleitorais por coligações contrárias ao Partido dos Trabalhadores. Palocci fracassou por meses na tentativa de selar um acordo com o MPF e só conseguiu fechar a delação com a Polícia Federal. Em grupos do Telegram, procuradores da República mostravam menosprezo à colaboração do petista. O procurador Januário Paludo e o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, chegaram a afirmar que os anexos da delação pareciam ter saído de pesquisas no Google. Tamanho era a falta de provas contundentes das versões apresentadas por Palocci. A procuradora Laura Tesler foi mais incisiva, escrevendo no grupo que, abre aspas, o acordo é um lixo. Procurados pela Folha, o ex-juiz Sérgio Moro e a Força-Tarefa Lava Jato afirmaram não reconhecer a autenticidade dos diálogos. A Polícia Federal disse que não comentaria. O detalhe, primeiro que o Ângelo falou, né, que o Ministério Público não aceitou, não fechou o acordo com o ex-ministro Palocci, né, dizendo que as provas que tinham ali, as informações que tinham ali não eram suficientes, mas a Polícia Federal fechou o acordo. Na semana passada, foi na semana passada dia 19, né, 10 dias, semana retrasada, o Globo trouxe uma reportagem mostrando que a delação de Palocci está relacionada mais com a área dos bancos. 50 milhões de reais teria sido o valor que Palocci disse que os bancos doaram ao PT, em troca de favores, mas a gente chamava atenção justamente para isso, né? Que o Ministério Público entendia que as provas, as informações, enfim, dadas pelo Palocci não eram suficientes. Já a Polícia Federal entendeu que sim, mas sempre foi uma delação controversa e essa troca de mensagens aí, que agora está sendo revelada, do Moro com integrantes da Lava Jato à época, falava que a delação era fraca e tudo mais. De qualquer forma, oficialmente, no papel, está fechada a delação do Palocci com a Polícia Federal. Mas das investigações sobre os hackers, a gente volta a Brasília. Fala, Ângelo Nascimento. Um dos investigados por invadir celulares de autoridades, Walter Delgatti Neto, teria deixado cópias de conversas com outras pessoas de fora do país. A informação foi divulgada pela defesa dele, que sustentou ainda que, para o cliente, os serviços online e o poder público deveriam testar a segurança de aplicativos como o Telegram, usado por Delgatti e os demais presos na operação spoofing. Segundo os advogados, Delgatti Neto não é filiado ao partido político, apesar de constar no site do Tribunal Superior Eleitoral que ele é filiado ao Democratas. Na sexta-feira, o juiz federal Valisney de Oliveira, da 10ª Vara de Brasília, que é responsável pelos processos, prorrogou por mais 5 dias a prisão dos 4 investigados. Na decisão, o magistrado afirma que, sem a prorrogação, eles poderiam agir e combinar outras condutas isoladamente em um conjunto, visando apagar provas em outros endereços. Do Rio de Janeiro, a gente continua nesse assunto, agora as informações com o Marcos Sadoc. O jornalista Glenn Greenwald diz que o Brasil ainda não é uma ditadura e que o presidente Jair Bolsonaro não tem o poder de colocar ninguém na prisão. No sábado, em um evento no Rio de Janeiro, Bolsonaro comentou que Glenn pode pegar uma cana. Jair Bolsonaro também foi questionado sobre a portaria do Ministério da Justiça que permite deportação sumária de estrangeiros considerados perigosos. Ele aprovou a iniciativa e citou o jornalista Glenn Greenwald. Tem que mandar pra fora, ver quem não presta, tem que mandar embora. Tem nada a ver com o caso Ciglinho, não sei o que, nada a ver com o caso dele. Tanto é que não se encaixa na portaria o crime que ele está cometendo. Até porque ele é casado com outro homem e tem meninos adotados no Brasil. Tá certo? Malandro, para evitar um problema desse, né, casa com outro malandro, ou não casa, ou adota criança no Brasil.
É esse o problema que nós temos. Ele não vai embora, o Glenn pode ficar tranquilo. Talvez ele pegue uma cana aqui no Brasil, não vai pegar lá fora não. Glenn Greenwald negou que vai deixar o país e que tem o direito de exercer o jornalismo no Brasil. Órgãos de imprensa aqui no Brasil e no exterior se manifestaram contra essa fala do presidente da República, né, que faz ali uma ameaça. Olha só onde já se viu, né? Vai pegar uma cana. Como assim, presidente? Que história é essa? Vai pegar uma cana? Se de fato ele cometeu algum crime, óbvio, tem que ser julgado, tem que ser punido. Mas como assim vai pegar uma cana aqui no Brasil? O presidente da República falar um negócio desse para um jornalista? Ah, mas ele é um jornalista estrangeiro. Tá. Ah, mas ele é um jornalista casado com um brasileiro. É de outro partido adversário do presidente. Tá, há 15 anos eles são casados. Quando se casaram lá atrás, há 15 anos, o Glenn Greenwald falou assim, quer saber, tem um plano aqui maligno para derrubar o presidente da República que vai ser eleito lá na... Como assim? É malandragem dele ter casado com um brasileiro? Ter adotado 2 filhos? Sabe aquele plano do Cebolinha? Para pegar o Sansão da Mônica, né? O Glenn Greenwald planejando... assim, um plano mirabolante para daqui a 15 anos pegar o presidente da vez. Que história mais maluca é essa? Que história louca. Então, todos os órgãos de imprensa foram lá defender o Glenn Greenwald. E eu insisto aqui, digamos que nem começou a apuração da Polícia Federal, os hackers foram presos semana passada. Mas digamos que sim, o Glenn seja um grande culpado. Foi lá, planejou, deu uma grana, né? Aquele negócio do pavão, não sei o quê. Que vários ouvintes aqui cobravam a gente. Como vocês não estão falando do pavão, que é uma fake news, isso daí que inventaram nas redes sociais e tal. Por isso que a gente não vai falar de fake news aqui, mas enfim, digamos toda aquela história mirabolante que sei lá qual foi o criativo que inventou. Que tinha a Rússia no meio. Enfim, sempre tem maluco que tem versão por aí, até acho que a Terra é plana e vamos nessa. Então, digamos que tudo isso é verdade e daqui a pouco se identifique pronto. O Glenn é o culpado. Aí ok, aí o presidente vem, dá essa declaração. Mas agora... Para de novo inflamar a torcida organizada de rede social, né? Aqueles que apoiam e já aplaudem, já condenam. Como o presidente está condenando? Como assim, presidente? Nem começou a investigação ainda. É malandro? Mas por que é malandro? Casou há 15 anos com um cara. Há 15 anos. Era tudo um plano mirabolante para destruir o senhor. Para com isso, né? Barão, analistas trazem essa avaliação de que, coincidentemente ou não, essa fala foi proferida no mesmo evento em que Bolsonaro foi questionado sobre o uso de helicópteros da FAB para levar parentes dele para o casamento de Eduardo Bolsonaro. Então, o que se diz, né? O que vai ganhar maior destaque nesse caso? Uma fala polêmica dessa? Ou a outra, né, a irregularidade, possível irregularidade do transporte de parentes. As duas coisas têm que ganhar destaque, né, Carla? As duas coisas, um absurdo desse que o presidente falou, uma acusação contra um jornalista e contra um jornalista até agora não tem nada. O que tem contra o Glenn hoje? Nada. Qual é o crime que ele cometeu? Até agora, nenhum. Insisto, lá na frente se a Polícia Federal descobrir que o Glenn é o grande culpado, que a Manuela é a grande culpada, ok, que vão pagar por isso. Agora hoje... esse discurso do Bolsonaro de inflamar a torcida organizada e às vezes com esse objetivo que a Carla falou, desviar o foco. Cortina de fumaça, né? Tirar da frente o dele, do escândalo que foi levar parente no helicóptero. E aí para aqueles caras que defendem o Bolsonaro, inverta o papel, coloque aí qualquer outro presidente que você não gosta, qualquer outro político que você não gosta, coloca lá a Manuela Dávila colocando ali os parentes dela para levar pro casamento no helicóptero, usando dinheiro público para isso. Depois ter sido eleito pra acabar com a mamata, pô. Que lógica é essa? Não tem lógica nenhuma. Então, essa história de cortina de fumaça, que o Bolsonaro é expert, como disse a Carla, lembrou muito bem, de jogar ali pra todo mundo fisgar, né? Tem que ser lembrado das duas coisas, sempre. A Polícia de São Paulo ainda tenta identificar os demais integrantes da quadrilha que roubou mais de 700 quilos de ouro. Fala, Bruna Barbosa. 3 pessoas foram presas por suspeita de participação no roubo de ouro no aeroporto de Guarulhos na semana passada. 2 são funcionários do terminal. Um deles, Peterson Patrício, tinha dito anteriormente à polícia ter sido mantido refém pela quadrilha, mas agora confessou o envolvimento no crime. Ele declarou que a família não sabia do plano. O segundo preso, Peterson Brasil, é um ajudante de Patrício que teria convidado o chefe a fazer parte do assalto. Até agora, o ouro não foi encontrado. O terceiro preso é um funcionário do estacionamento onde os veículos clonados da Polícia Federal ficaram escondidos. Tomara que a polícia encontre todos desse bando. Agora o ouro
Esse já é mais difícil, né? Porque rapidamente você consegue ali sumir, fazer joia, passar adiante. É muito mais fácil do que nota, do que qualquer outro tipo de objeto de valor, assim. Então o ouro deve ter sido derretido, deve ter passado adiante. Mas, de qualquer forma, já é o início. Rapidamente a polícia foi lá e, para muitos, quem seria a vítima, né, acabou sendo colocado em xeque. Discursos que não bateram e tal. Verdades que foram ditas depois não foram comprovadas. A polícia é muito boa nisso, né? Para quem já acompanhou de perto, quando tem esse tipo de interrogatório, a polícia vai pegando pelas beiradas incongruências que são ditas ali para quem está sendo tá lá conversando e tal. E aí eles prestam depoimento separadamente. Isso. E, Barão, pelo que a polícia apurou até agora, e também o próprio advogado desse homem diz, ou de um deles, né, do primeiro preso, é que a mulher de fato foi sequestrada. Ela foi mantida refém, ela não sabia de nada. E o marido, então agora ela estaria muito... A esposa, né? A esposa não tem nada a ver com a história. Né, não tem nada a ver com a história, agora estaria muito abalada com a prisão do Peterson. A gente vai voltar ao Rio de Janeiro agora, porque a Júlia Kalenbach vai falar sobre aquele ataque à faca que deixou 2 mortos. A Polícia Civil investiga a morte de 2 homens na Lagoa, zona sul do Rio, neste domingo. Um morador de rua surtou e esfaqueou pelo menos 3 pessoas. Testemunhas contam que o homem tentou assaltar o carro onde estava o supervisor de projetos da TV Globo, João Napoli, de 35 anos, que acabou morrendo. A namorada dele, Carolina Moutinho, de 30 anos, também foi ferida, mas não corre o risco de vida. O professor Marcelo Correia, de 39 anos, passava pelo local e tentou ajudar as vítimas, mas também foi esfaqueado e não resistiu. De acordo com a Polícia Militar, os agentes fizeram um disparo de armamento elétrico para conter o morador de rua, o que não foi suficiente, por isso atiraram logo depois. No tiroteio, os bombeiros Fábio Raia e Girlane Sena, que prestavam socorro às vítimas, foram atingidos, assim como um PM que não teve a identidade divulgada. O suspeito também ficou ferido. Que tristeza, hein? E esse detalhe aí que a arma taser foi utilizada, aquela arma de choque, né? E mesmo assim, esse morador de rua continua agredindo, desferindo golpes de faca e aí matando, né? Ele acabou tomando um tiro na perna, Levou né, cara? um tiro na perna, E tá internado, enfim, mas não tem morreu. estado estável, não morreu. A polícia conseguiu conter esse agressor fazendo um disparo não letal, né? Com arma letal, mas enfim, atingindo na perna. A carga tributária bate recorde e alcança 35,07% do PIB em 2018 no Brasil. Isso equivale a 390 bilhões de reais em impostos pagos somente no ano passado. Repetindo aqui o número, 2,390 bilhões de reais. Em média, cada brasileiro desembolsou R$11.494 em tributos. Ou seja, trabalhou 128 dias em 2018 só para pagar os impostos, segundo o estudo publicado no jornal Estado de São Paulo. De toda a carga tributária, 65,7% é cobrada pela União. Os estados ficam com 27,2% e os municípios com 7,2%. E essa é a parte que mais me toca, assim, no dia a dia. Com a massa de desempregados que a gente tem, aqueles que estão trabalhando, né, pagando esse absurdo. É inacreditável. Você já pensou, Barão? Você começa a trabalhar em janeiro, dias do ano. E lá é para final do mês de abril é que você vai começar a ganhar dinheiro. De janeiro a abril são 4 meses inteiros de você trabalhando para o governo. E assim, Coutinho, se tivesse metade disso de fato de volta para o cidadão que paga imposto, né? Seja na escola, seja no hospital, seja no transporte público, seja nas ruas esburacadas que a gente encontra por aí, mas não tem. Aí você tem que pagar tudo de novo, né? Quem pode, paga de novo um plano de saúde, quem pode, paga para o filho uma escola particular, né? Quem pode, paga segurança privada no seu condomínio, na sua casa. Ou seja, o Estado que toma essa grana de você não te devolve praticamente nada. São raríssimos serviços que são, aquele serviço que o Estado devolve aqui é bom. Não! E esse número só aumenta ano após ano, não diminui nada. Então, as pessoas cada vez com mais complicações de pagar no fim do mês as suas contas, sendo que boa parte desse valor é isso, 35% do PIB, 35,07% do PIB em 2018, com carga tributária. Escândalo, é um escândalo. Você pega esse número, é número de país envolvido, mas envolvido no topo, é Noruega, né, Suécia, lá você paga uma grana significativa de imposto, mas tem de volta um serviço espetacular, o tal do serviço de primeiro mundo. Aqui não, vai ver os hospitais como estão, né, escolas, o pessoal sai ali, termina primário antigo, né, sem saber ler e escrever, é uma tristeza.
é uma tristeza. E, infelizmente, esse número só vem aumentando, ano após ano. São 128 dias, eu falei final do mês de abril, nada, é começo do mês de maio. A situação é tensa após o conflito entre indígenas e garimpeiros no Amapá. Fala, Gabriele Moura. A Polícia Federal colhe informações sobre a invasão de um grupo de garimpeiros à terra indígena Wayampi, no Amapá. A FUNAI informa que já acionou as autoridades competentes e que os policiais permanecerão no local para garantir a integridade dos indígenas. O Ministério Público Federal do Amapá também instaurou procedimentos para investigar a morte do cacique indígena e a invasão de garimpeiros na terra indígena. Sabe que um ouvinte questionou um pouco mais cedo, dizendo: sério que vocês estão usando o termo conflito? De fato foi uma invasão, né, de garimpeiros a essa aldeia indígena com a morte de um cacique. Agora a gente volta para o Rio de Janeiro. Indicado ao cargo de embaixador, filho de Bolsonaro aguarda a resposta dos Estados Unidos. Fala, Francine Augusto. Durante uma agenda no Rio de Janeiro neste fim de semana, Jair Bolsonaro voltou a defender a indicação do filho Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O presidente também disse no evento que procura parcerias com países desenvolvidos, como os Estados Unidos, com o objetivo de agregar valor às áreas ambientais do país. De acordo com Bolsonaro, ele não colocaria o filho na função para passar vexame. Estou procurando o primeiro mundo, por isso a minha aproximação com os Estados Unidos. Quero uma pessoa de confiança minha na Embaixada dos Estados Unidos. Vocês acham que eu botaria um filho meu num posto de destaque como esse para pagar vexame? Eu quero um contato imediato, rápido com o país norte-americano. A decisão está tomada, o presidente já vai encaminhar, já encaminhou. Agora resta ao saber do Senado se vai ser aprovado o nome de Eduardo Bolsonaro, mas que não tem mais volta, não tem mais volta. E assim, né? É aquela velha história, já que vai tu mesmo, né? Tomara que ele faça na Embaixada do Brasil em Washington, né? Algo bom para o país e principalmente que seja apartidário. A gente sabe que o embaixador brasileiro nos Estados Unidos tem a função de ser mediador de vários conflitos que envolvem não uma bandeira específica de um partido do outro. Hoje ele tem uma amizade, né? Pelo menos isso, tem uma amizade com o Donald Trump, com o partido Donald Trump, mas é fundamental que haja também com os parlamentares do partido adversário de Donald Trump, né? Ele representa os interesses do Brasil por lá. Agora só resta saber se o Senado vai dar o joinha ou não para a ida de Eduardo Bolsonaro a Washington. A medida provisória da liberdade econômica que tramita no Congresso prevê dispensar os trabalhadores de bater o cartão de ponto. O relatório estabelece o chamado registro por exceção. Pelo modelo, o funcionário de qualquer empresa poderá fazer um acordo individual com o empregador. Sendo assim, ele chega ao trabalho, cumpre o expediente e vai embora sem fazer nenhuma anotação. A regra vai valer também para horário de entrada, almoço e saída. Apenas exceções, como horas extras, folgas, faltas, plantões e férias serão obrigatoriamente registradas. Atualmente, a CLT estabelece que o empregador é responsável por controlar a jornada em empresas com mais de 10 funcionários. Qualquer mudança hoje se dá por acordo coletivo. Um acidente com uma embarcação deixa mortos em um dos principais pontos turísticos do país. Fala, Elon Nepomuceno. A Marinha do Brasil tenta identificar as causas do acidente envolvendo um catamarã que matou 2 idosas na praia de Maragogi, no litoral de Alagoas. A embarcação transportava 60 pessoas, incluindo 52 turistas, quando afundou no último sábado em um dos principais pontos turísticos do Brasil. As vítimas eram do Ceará e devem chegar ainda hoje na cidade de Eusébio, na Grande Fortaleza, para o velório e o sepultamento. Por meio de nota, a Prefeitura de Maragogi disse que a embarcação era irregular e já havia sido notificada anteriormente. Ontem, uma reportagem que estava no Estadão revela uma preocupação que muitos pais deveriam ter. Foi uma reportagem da Júlia Marques e da Roberta Jansen, falando sobre uma pesquisa realizada com adolescentes em redes sociais pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade de Montreal, no Canadá. O professor que realizou o estudo, Aaron Boyce, deu uma entrevista ao Estadão falando sobre a ligação que muitos adolescentes fazem da vida perfeita nas redes sociais, que está tirando o sossego desses adolescentes e jovens. A matéria é extensa, né? Fala que durante 4 anos, cerca de 3.800 jovens de 12 a 16 anos preencheram questionários sobre o tempo em que permaneciam em frente a diferentes tipos de telas e sintomas de depressão. O pesquisador diz que, além do fenômeno de comparação, há também uma ligação direta com depressão, magreza,
conteúdos relacionados ao tema, e também uma relação aqui, ó. A pesquisa canadense se soma a outras que dão pistas sobre essa relação, ou seja, depressão e redes sociais. No início do ano também foi publicado um estudo na revista Lancet, que deu número aos riscos. Com base em dados de 10 mil adolescentes de 14 anos, o levantamento revelou que entre os que passam mais de 5 horas por dia nas redes sociais, o percentual de sintomas de depressão cresce 50% para meninas e 35% para meninos. Mesmo entre os que passam 3 horas, há elevação de sintomas de 26% para elas e 21% para eles. Especialistas têm se preocupado com os dados, mas são cautelosos ao buscar relações de causa e efeito. Sabe-se que a depressão depende de muitos fatores e, portanto, atribuir o distúrbio apenas à rede social seria reduzi-lo. Mas aí a reportagem traz uma série de relatos de pessoas, de jovens, né, que, por exemplo, se sentiam intimidadas, tristes mesmo, quando colocava ali alguma imagem ou alguma palavra no Instagram e não recebia muitos likes. Tem um depoimento aqui da Daniela Nascimento, 25 anos, influenciadora digital. Ela fala o seguinte: o Instagram era vinculado diretamente à minha autoestima, imagem e valor. Se não recebia muitos likes, começava a questionar o que fiz de errado. Estamos todos nos comparando, nos sentindo mal, porque tem sempre alguém acima de nós, o que gera incômodo. E esse é um alerta que eu acho importante ser feito aos pais, que liberam de uma forma tranquila os seus filhos de utilizarem redes sociais. E muitas vezes tem de observar quais são os fatores que levam os filhos a diferentes atitudes, mudanças ali justamente na forma de agir. Né? Os sintomas de depressão são mudanças na forma de agir, uma tristeza, ficar isolado, né? É importante que se tenha atenção com isso. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente está acompanhando um aumento significativo de casos de adolescentes que têm essa crise de ansiedade, mesmo a depressão, sensação de fracasso. Aqui na Band News FM a gente recebe diariamente trocentas mensagens de ouvintes, né? E eu durante muito tempo fiquei aqui na frente desse computador onde está o Coutinho agora, e o Boechat todo dia falava que tomava paulada, tomava xingamento, às vezes ia pra briga também, às vezes não ia. E comigo também é assim, ou seja, recebe xingamento, elogio, recebe de tudo. Recebe ameaça, muitas vezes, vou te pegar e tal, muito cuidado quando você sair daí e tal, não sei o quê. Só que eu, o Boechat, o Coutinho, a Carla, já temos uma carapaça, né, pra aguentar esse tipo de coisa. Às vezes ela... Às vezes a gente fica triste. Twitter tá um horror, Barão. Não, tá tudo assim. Twitter tá muito agressivo. Mas às vezes a carapaça. Mas faz parte, a gente se expõe, né? A gente tá aqui pra isso, ou seja, nosso trabalho. Quando você pega adolescente que vai pra rede social e de alguma forma se sente constrangido ou infeliz porque a foto não recebeu o número de likes que queria, aquela frase que colocou ali, que não foi exatamente o que imaginava. E nós temos casos recentes, semana retrasada teve uma moça que acabou se matando e por aí vai, ou seja, fique muito atento a isso, principalmente os pais agora, volta às aulas, não deixe correr solto, não pode deixar correr solto. Cada um age de uma forma, cada um tem seu estilo de educar, de saber até que ponto esse tipo de frustração vale ou não para o filho crescer mentalmente, né? Mas é importante ficar atento. Esses estudos cada vez mostram que as redes sociais podem levar uma pessoa que não está preparada a ter algum problema com a sensação de fracasso e depressão. Só para ficar o alerta aí. Direto de Lima, no Peru, Bruno Camarão. 4 medalhas de ouro. O Brasil já assume a 4ª posição no quadro geral de medalhas dos Jogos Pan-Americanos. Fala aí, Bruno Camarão. Depois de 12 anos, o Brasil volta a ser ouro no taekwondo. Edival Netinho Marques subiu ao lugar mais alto do pódio depois de vencer final emocionante contra o dominicano Bernardo Pi, 17-14, na categoria até 68 quilos, nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. De quebra, o brasileiro somou 40 pontos no ranking mundial, uma das chancelas para a vaga olímpica para o ano que vem. Isso, a gente tá bem no ranking, eu acho, se eu não me engano, eu sou o 10º do mundo aí no ranking olímpico e eu tenho que ficar entre os 6. E os Jogos Pan-Americanos aqui são 40 pontos, são bastante pontos para esse ranking e aí eu acho que vai ajudar bastante a gente nessa caminhada para Tóquio 2020. Antes, a seleção masculina de ginástica artística subiu ao lugar mais alto do pódio no Pan de Lima. A equipe brasileira superou os Estados Unidos e também o Canadá. Receberam a medalha de ouro Arthur Zanetti, Arthur Nori, Caio Souza, Francisco Barreto e Luiz Guilherme Porto.
Comemoração aí. Sensacional, mais uma medalha de ouro pro Brasil, que chegou a 4 e ocupa a 4ª colocação no quadro geral de medalhas. 8h15. Bom dia, ótima segunda-feira para você. A força capaz de mover o país vem de cada empreendedor que arregaça as mangas e faz acontecer. É nisso que o Sebrae acredita, no trabalho duro e em mais liberdade para quem quer produzir mais. Porque se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Sinta a emoção de ver ao vivo os melhores pilotos da atualidade e as novas feras do automobilismo mundial. Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Dias 15, 16 e 17 de novembro, em Interlagos. Compre o seu ingresso pelo site oficial gpbrasil.com.br. Acesse gpbrasil.com.br. Band News FM, a rádio oficial do GP Brasil de Fórmula 1. Pode cair água na cozinha e no banheiro, caixa d'água e o terraço pode molhar inteiro. Se tiver impermeabilizado, pode até vir um dilúvio que eu nem tô preocupado. Mas tem que ser Bautec, impermeabilizante tem que ser Bautec. Super flexível, fácil aplicação. Com Bautec não tem mais infiltração. Bautec Manta Líquida, impermeabilizando o Brasil. Bautec! 8h16. (17 graus a temperatura média na cidade de São Paulo. Hoje os termômetros vão alcançar os 25 graus com nenhuma possibilidade de chuva. Não há possibilidade de chover nesse início de semana, nesta segunda-feira. Eu repito, 25 graus deve ser a temperatura média. Mano, você é das pessoas que gostam de calor ou de frio? Ou você é de todos? Eu sou da galera, né? Depende do dia, né, André? Tem dia que é mais tranquilo e tal, tem dia que não é mais tranquilo. Tem dia que você sente falta do calor, tem dia que você sente falta do frio. Recentemente o frio deu uma chegada mais forte, mas já foi embora também. Na teoria, antigamente, né, o inverno era inverno, né? Agora o inverno tá meio verão, assim, o verão tá verão, né? Esse negócio de aquecimento... Mas você tá com saudade do inverno? Então prepare-se pro final de semana que vem. Vem aí 2 frentes frias. A primeira na quarta-feira, que não deve mudar tanto tempo assim, mas na sexta, dizem nossas meteorologistas que vai chegar uma frente fria com tudo, com máxima de 13 graus. Máxima de 13 graus no final de semana que vem. Eu já tô fazendo a minha parte, falei pra Carla, eu odeio frio, então eu já tô soprando essa frente fria pra longe. Pode mudar até a sexta-feira, mas a expectativa então é de temperaturas despencando aqui no final de semana. Nossa, o que é aquilo na garagem? É um Jaguar, amor. Promoção Este Certificado é Fera. São R$ 2.500 a cada 15 dias e 2 Jaguar I-Pace no final. Um para você, cliente, e outro para você, contador. Faça ou renove o seu certificado digital Serasa Experian e concorra. Veja o regulamento em certificadodigital.com.br. Vamos dar uma voltinha? Vamos, mas você dirige. Certificado digital Serasa Experian. Seu caminho. Helicóptero Band News FM, bom dia, Robson Ramos. Bom dia, André Coutinho. Nosso helicóptero sobrevoa a cidade na manhã desta segunda-feira. Eu acabei de sair da estrada de Itapecerica na altura da Rua Moenda, no caminho para o centro da cidade. Na madrugada, o motorista perdeu o controle do carro e bateu violentamente contra o poste. E foi tão violento que o poste depois caiu sobre o carro. Mesmo assim, apenas 2 pessoas feridas neste acidente. Nesse momento, o bloqueio é total no lugar do acidente para quem está indo entrar no restante do Rodoanel a partir da região de Bittencourt, que tem lentidão desde o 230 até o 274, todo mundo parado por ali. Precisando de crédito imobiliário? O consórcio Embracon tem planos para você. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Embracon, porque sonhar não tem limites. Bom dia. Bom dia, madame. Lorival, o taxista... Taxista legal. Quem não conhece você, Lorival? O taxista que explica como o combustível é legal? Pois é. E vamos pra onde? Pro tribunal, por favor, Lorival. Ah, a senhora é advogada? Aham. Que legal. O que não é legal, doutor, é esse monte de leis e tributos que deixam o país mais parado que engarrafamento, né? O Brasil precisa andar, ir pra frente, acelerar. Ah, tem que simplificar, Lorival. Combustível Legal. Legal é tudo que ele faz por você e pelo país. Saiba mais em combustívellegal.com.br.
Tudo o que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br/dicas-smiles. Que tal viajar para Israel em uma oportunidade incrível? A New Age oferece uma viagem de 9 dias para você conhecer lugares como Belém, Galileia, Haifa, Jerusalém, Nazaré e Tel Aviv, com entrada a partir de $347, mais 9 vezes de $110 em apartamento duplo na parte terrestre. Consulte tarifa aérea viajando com o novo voo da TAP de São Paulo a Tel Aviv, via Lisboa, com atendimento em português. Ligue no 3138-4888 ou acesse newage.tour.br. Seu caminho. Agora já falando aqui da rodovia Regis Bittencourt, na chegada a São Paulo, com o trânsito lento no Largo do Taboão, que vai desde 271 até a passagem pelo 269 e acesso a Francisco Morato. Quem sai para Curitiba, sai com boas condições. Agora, precisando de crédito imobiliário, o consórcio Embracon tem planos para você. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Embracon, porque sonhar não tem limites. E se fosse possível proteger ainda mais a sua família? É possível. O Dura é a tecnologia unidirecional que está revolucionando o mercado de carros blindados, com mais segurança, maior leveza, melhor dirigibilidade. O Dura é a evolução da blindagem automotiva, com 10 anos de garantia total. No trânsito, dê sentido à vida. Na Equinor, acreditamos e investimos em todos os tipos de energia. Nas renováveis, no óleo e gás e na principal delas, a humana. E essa, o Brasil tem de sobra. Por isso, viemos da Noruega para investir aqui. Vamos investir mais de $15 bilhões até 2030 para a Equinor continuar a crescer junto com quem nos motiva a fazer cada vez mais, os brasileiros. Essa é a energia com E, de Equinor. Acesse nosso site e conheça nossos projetos. Continua foragido aquele motorista que atropelou, matou uma idosa nos Jardins e fugiu sem prestar socorro. O homem dirigiu um Porsche em alta velocidade quando atingiu a diarista Aldenilce Benadina, de 65 anos de idade, que atravessava a Rua Augusta com a Alameda Franca na faixa de pedestres na manhã da última sexta-feira. O carro foi localizado em um flat da região e já passou por perícia. Em 2014... o proprietário desse carro, Fábio Alonso de Carvalho, 39 anos de idade, atropelou e matou um motoboy quando dirigia um Mustang. É o mesmo cara? Mesmo cara. E nada aconteceu desde 2014 até agora? Nada. Ele estava impossibilitado de dirigir, teve a carteira suspensa, mas solto. E aí vai... Não aprendeu, claramente, né? E atropela quem tá na faixa de pedestre, é na isso? Na faixa de pedestre, em alta velocidade. E você acha que vai acontecer agora com ele o quê? Vai acontecer alguma coisa com ele agora? Já foram duas, é isso? Duas mortes. 2 mortes no currículo. E vão fazer o que com ele agora? Passar a mão na cabeça, né? Falando assim, tadinho, mas não foi por mal, coitado. Não, a gente já tinha tirado a carteira de habilitação dele. Fizemos nossa parte, como Estado. Tá aí, esse vagabundo vai lá, matou, de novo. Daqui a pouco vai ter uma terceira aí. Vai fazendo xizinho, assim, sabe aquela história? Na parede, já foram 2 vítimas e nada. Nada, zero, tá dirigindo por aí, vai hoje, aí você vai encontrar ele numa esquina da vida. Sintonizado no seguro. Nesta semana, nos boletins da CNSEG, a Confederação das Seguradoras, falaremos sobre as modalidades dos títulos de capitalização. Os títulos de capitalização pagam, em média, R$1 bilhão por ano em sorteios. Isso equivale à entrega de mais de 4 milhões por dia a clientes de todo o país. Você sabia que uma parte do valor de compra do título de capitalização é destinada ao sorteio e outra parte à constituição de capital de resgate? Este resgate deve ser feito apenas em prazos pré-determinados. Quais são as modalidades de títulos de capitalização disponíveis no momento? Amanhã você vai saber um pouco mais sobre o tema. Lembre-se, o seguro faz parte do dia a dia de todos nós. Mais informações, acesse o site da Confederação das Seguradoras. CNSEG, a Confederação das Seguradoras.
de Bitcoin? Eu que tenho 8 anos já passei dessa fase. Medo do escuro? Ok. Mas de criptomoeda? Cresce um pouco. Presta atenção. A blockchain torna transparente cada transação e faz do Bitcoin uma moeda instantânea, descentralizada e segura. A Rafa já sabe que Bitcoin e criptomoedas são o futuro. Não arrisque ficar para trás. Invista em atlasquantum.com. Bu, assustou? Este serviço é proibido para menores de 18 anos. atlasquantum.com. 8 horas e 25 minutos. Band News FM. Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento. Oferecimento: fios e cabos elétricos Sil. Sil, conectada com o futuro. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Oi, aqui é o Thiago Abravanel falando. Vem cá, você se acha um bom motorista? Que tal ganhar até R$400 de desconto no seguro do seu carro? É só baixar o app Sul América Auto Você, aumentar o som e sair cantando comigo. Tá com Sul América, tá com tudo. Baixe já o app Sul América Auto Você. Ele vê como você dirige e dá muitos benefícios. Não precisa ser cliente Sul América e você só ganha. Saiba mais em sulamericatacontudo.com.br e fale com seu corretor. Tá com Sul América, tá com tudo. Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento: Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. IBS 2. Como um banco deve ser. Baixe o aplicativo e abra sua conta. São 8 horas e 27 minutos. Vamos conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. A Mônica traz hoje informações sobre o desmatamento na Amazônia. Bom dia, Mônica. Oi, Barão, bom dia a todos. Pois é, Barão, o IBAMA, Instituto do Meio Ambiente e Recursos Naturais, vai lançar um edital até o fim dessa semana, Barão, para contratar serviços privados de satélite que possam monitorar o desmatamento no Brasil, em especial na Amazônia. O edital deve ser lançado, como eu disse, até o fim da semana e promete voltar àquela velha discussão, essa nova discussão, voltar a uma discussão, uma polêmica em torno dos dados coletados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um instituto público ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e há anos faz esse levantamento, esse monitoramento do desmatamento, mas tem deixado o presidente Jair Bolsonaro aí, vamos dizer assim, descontente com a divulgação de alguns dados que têm sido alarmantes, né? O último dado do INPE, que gerou reação do presidente Jair Bolsonaro, mostrava que o desmatamento na Amazônia teve um aumento de 88% em junho desse ano, quando comparado a junho de 2018. O Ministério do Meio Ambiente, o ministro Ricardo Salles, ele diz que foi criada uma confusão sem sentido em torno desse assunto, já que esse serviço que o Ministério do IBAMA pretende contratar não vai substituir o trabalho do INPE. Segundo ele, não substitui o trabalho do INPE. O INPE segue fazendo regularmente esse monitoramento. Portanto, o serviço que vai ser contratado, esse serviço de satélites privados, ele viria apenas complementar o trabalho do INPE, agregar dados ao levantamento que já é feito, monitorar áreas pré-determinadas de focos de desmatamento, de uma forma diária, sequencial, de áreas menores, enfim, toda uma questão técnica aí, com foco inicialmente, Barão, no que o IBAMA define como arco do desmatamento, que vai do Acre ao Maranhão. Portanto, até o fim da semana, segundo o Ministério, vem aí novos serviços de monitoramento, dessa vez privado, para ajudar a medir o desmatamento na Amazônia, Barão. A gente que acompanhou toda essa polêmica em torno do INPE, presidente da República, né, não quer ter surpresa mais na divulgação desses dados, né, que seriam dados que afetam inclusive a imagem do Brasil no exterior. E agora, portanto, com esta, que não chega a ser esse anúncio de que esse serviço seria contratado, já tinha sido feito pelo ministro lá atrás, mas agora o assunto concretizado
Barão, com edital e tudo, portanto, até o fim dessa semana. Vamos ver se essa aferição desses institutos, esses novos serviços de medição de desmatamento vão mostrar uma outra realidade daquela que foi divulgada pelo INPE, relatando que há um aumento no desmatamento na Amazônia. Ótimo que tenham outros institutos, que venham novos técnicos, cientistas, que verifiquem de uma forma mais específica, imagino com uma aparelhagem, talvez mais avançada ou não, enfim, mas isso não tem problema nenhum. O problema é querer politizar tudo, né? Se tratam de cientistas, de pessoas que estão ali realizando um trabalho absolutamente técnico, e seja qual for o resultado, né, tem que ser visto dessa forma, de uma forma técnica, e não de uma forma política, se melhorou, se piorou, porque senão é aquela história, né, Mônica? Quando tem um número que é favorável, a gente comemora. Quando o número não é aquele que o governo gostaria que fosse, não. Então o número está errado. Então depende muito da circunstância. Agora, Mônica, vai fazer exatamente o mesmo trabalho que o INPE já realiza? Pois é, o ministro me deu uma explicação assim bem detalhada que eu não conseguiria nem repetir aqui, Barão, mas seriam coisas complementares, quer dizer, o monitoramento do DT e do INPE, quer dizer, ele captaria pontos aleatórios, teria um outro tamanho, uma outra área, e assim, como você tem muitos satélites sobrevoando a Amazônia, quer dizer, você pegaria outros satélites que poderiam passar essas imagens, passar essas informações sobre outras áreas, você focando em áreas que já tem desmatamento, com resolução de 3 metros, a resolução do IBAMA é de 1 hectare, essa daqui seria de 3 metros, para complementar essa medição macro, assim, vamos dizer, muito de forma leiga e pouco técnica, eu estou falando aqui, que é feita pelo INPE. Então, são 2 sistemas. Ele me fez uma explicação lá bastante detalhada, mas o fato é que ele frisou e frisa bastante que vai ser um serviço complementar, que o INPE não vai ser desativado, que o INPE seguirá fazendo, ou esse serviço do INPE não vai ser desativado, seguirá fazendo esse monitoramento, e que agora, já que há a possibilidade de você agregar mais dados, é simplesmente isso que o IBAMA vai fazer, Barão. Muito bem. Mônica Bergamo volta amanhã com a gente, sempre com uma notícia de bastidor. Até amanhã, Mônica, um beijo. Até amanhã, um beijo. O Grupo Souza Lima tem soluções sob medida para sua empresa ou condomínio em serviços de segurança e facilities. Confiança, qualidade e credibilidade. Inovando sempre em tecnologia e processos, o Grupo Souza Lima se destaca com uma ampla gama de serviços, como vigilância, portaria, controle de acesso, limpeza e escolta armada, entre muitos outros. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. A hora é agora. Reflexões, planos e ações para estimular o crescimento do Brasil. Fala Emerson Destro, presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores. Além da reforma da Previdência, é muito necessário para o nosso país, para o desenvolvimento sustentável do setor produtivo, a reforma tributária. Um sistema que venha a simplificar a forma de arrecadar impostos. E, por óbvio, a médio e longo prazo, o Brasil, acertando suas contas, precisamos de uma redução da carga tributária. Esse excesso de burocracia que existe hoje, que gera custos desnecessários, que impactam no preço do produto final, isso precisa ser combatido. Então, a reforma tributária é o próximo passo para o crescimento do nosso país. As rádios Band News FM e Bandeirantes propõem o debate para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. A hora é agora. Sinta a emoção de ver ao vivo os melhores pilotos da atualidade e as novas feras do automobilismo mundial. Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Dias 15, 16 e 17 de novembro em Interlagos. Compre o seu ingresso pelo site oficial gpbrasil.com.br. Acesse gpbrasil.com.br. Band News FM, a rádio oficial do GP Brasil de Fórmula 1. Conta nos plaquê de 100 dentro de um Citroën. A nós convida porque sabe. Que beleza, a gente tá ouvindo aí. Como é que chama? MC Guimê, plaquê de 100. Plaquinha de 100? Plaquê de 100. Plaquê de 100. É o funk ostentação, né? A galera gosta. Quer dizer, algumas pessoas gostam, outras não. Mas por que a gente tá ouvindo
MC Guimê com funk e ostentação. Porque nesse fim de semana a gente descobriu que também tem não só funk e ostentação, como também preso ostentação. Isso porque a doleira Nelma Kodama publicou uma foto nas suas redes sociais, no perfil do Instagram dela, usando tornozeleira eletrônica e com um sapato de salto alto vermelho da Chanel, além de um vestido vermelho Valentino. Então, e a tornozeleira eletrônica enorme ali, com a tatuagem do pé dela e um pé horroroso, né? Precisa de um manicure e tal. Você deu uma lixadinha nesse calcanhar. Enfim. O fato é que essa Nelma foi presa em 15 de março de 2014, quando tentava embarcar para Milão com 200 mil euros escondidos na calcinha dela. Só isso. Imagina colocar 200 mil euros na calcinha, mas enfim, enfiam... 200 milhão de euros. 200 milhão. E desde o fim de 2018, essa senhora atua como personal advisor, né? Ela dá consultoria financeira e também faz eventos, sempre levando sua tornozeleira de estimação. Ela diz que tem uma clínica de estética em São Paulo, fez um evento no valor de 20 mil reais. Queria que ela fosse também contratada para um outro evento no Rio de Janeiro, só que a justiça não autorizou, tadinha, a pegar o avião. A Nelma Kodama foi condenada a 12 anos de prisão, só que ela continua por aí, maravilhosa, colocando o pé dela, ostentação, nesse vermelhinho da Chanel, usando o vestido Valentino. Eu nunca vi, depois do funk ostentação, agora tem presa condenada ostentação. É demais. Você lembra que ela cantou aquela música Amada Amante, Barão? Porque ela mantinha uma relação com o Alberto Youssef, né? Uma relação extraconjugal. Exatamente. E ela chegou a cantar ali no momento em que ela prestava depoimento. Né? É o escárnio, né? É uma Kodama, polêmica. Polêmica. Daqui a pouco ela vai estar lançando um rap também, ostentação. Um funk. Aí, dentro de um Citroën, a nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. 8 horas 37 minutos. Seu caminho. Helicóptero Band News FM agora observando as estradas que cortam o estado de São Paulo. É isso, Robson Ramos? Pouquinho, nosso helicóptero está agora na rodovia Ayrton Senna, aqui para São Paulo tem problemas entre o quilômetro 23 e o 20 pela pista lateral. Só que afeta a expressa também, porque ali na altura do 22 tem uma transposição da expressa para local e por causa do congestionamento está todo mundo parado ali para trás também. O problema não é da Ayrton Senna, o problema é da rodovia Hélio Smith. Hoje à noite o carro pegou fogo lá naquela rodovia, né? Que vai até o Aeroporto Internacional de Guarulhos, e esse veículo está lá até agora, ali na região já próxima do circuito dos hotéis. Então até lá o trânsito é muito congestionado pela Hélio Smith. No caminho para a capital paulista, o motorista vai bem agora. O próximo desafio está chegando e ter visão faz toda a diferença. Vestibular 2020 para Engenharia, Administração e Design. Desenvolva sua visão. mauá.br/vestibular. Aplicar com o BS2 é assim. Fácil, seguro e com várias opções de investimentos. E além de realizar as operações e acompanhar a sua performance pelo celular, a qualquer hora e em qualquer lugar, você conta com assessoria especializada e transparente. Porque melhor que investir com rapidez e agilidade é ter a certeza que o seu dinheiro está em boas mãos. BS2 Investimentos. Descomplicado na hora de investir. Seguro como deve ser. Tudo o que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br/dicas-smiles. Seu caminho. Agora falando do caminho do motorista que está na Jacopêssego, quem sai da Ayrton Senna e vai no sentido de Mauá faz caminho bom, sem grandes dificuldades. Quem vai no sentido da rodovia Ayrton Senna também não enfrenta grandes problemas do trajeto da Jacopêssego que a gente sobreviveu entre Radial Leste e Ayrton Senna. O próximo desafio está chegando e ter visão faz toda a diferença. Vestibular 2020 para Engenharia, Administração e Design. Desenvolva sua visão. mauá.br/vestibular.
você vai ter a chance de viver o verdadeiro espírito Jeep no Jeep Experience Camp. Um evento com trilha e teste off-road, parede de escalada, estúdio de tatu e muito mais. São várias atrações para você e sua família. O Jeep Experience Camp está a apenas 38 quilômetros da cidade de São Paulo e acontece todos os fins de semana até 11 de agosto. A entrada é gratuita. Pesquise #JeepCamp no Waze e descubra o caminho dessa aventura. Inscreva-se em jeep.com.br. No trânsito dê sentido à vida. Tá com medo de Bitcoin? Medo do escuro? Ok, mas de criptomoeda? Cresce um pouco. Criptomoedas podem render mais que investimentos tradicionais. Gente grande pode investir, diversificar e sonhar bem mais alto. A Rafa já sabe que Bitcoin e criptomoedas são o futuro. Não arrisque ficar para trás. Invista em atlasquantum.com. Este serviço é proibido para menores de 18 anos. atlasquantum.com. Pastilhas Valda, acaba com a irritação. Pastilhas Valda, é o fim da rouquidão. Pastilhas Valda, sua garganta vai tratar. Pastilhas Valda, elas vão te aliviar. Irritação na garganta e rouquidão? Pastilhas Valda é a solução. Pastilhas Valda, você vai se apaixonar. Band News. Tempo. A segunda-feira segue ainda com um pouco de nebulosidade e temperatura baixa, mas vai esquentar ao longo do dia e a temperatura deve chegar aos 25 graus na capital de São Paulo. O litoral e a região metropolitana ainda vão ter bastante nebulosidade, mas ocorrem aberturas de sol. Não tem previsão de chuva. Pelo interior, o tempo fica mais seco e ensolarado e a temperatura fica mais alta durante a tarde. Ao anoitecer, volta a esfriar principalmente nas áreas ao leste do estado. O dia deve terminar nublado na capital paulista e com temperatura baixa, mas amanhã esquenta novamente. Paula Soares, da Climatempo. Sua casa está protegida contra roubos? O alarme monitorado Verisure protege residências com tecnologia exclusiva, monitoramento 24 horas e aviso à polícia em casos confirmados de intrusão. Com mais de 3 milhões de clientes no mundo, a Verisure acredita que sentir-se seguro é um direito humano. Ligue 0300 50 50 280 e proteja-se com a Verisure. 0300 50 50 280. Verisure. Protegemos o que realmente importa. Chegou a sua vez de viajar para a Disney com a Agastur. Operador oficial da Disney no Brasil, a Agastur leva você para conhecer o lugar mais mágico do mundo, com benefícios exclusivos. Hospede-se nos incríveis hotéis do complexo, compre ingressos para os parques, planos de refeição grátis e o melhor, tudo em um único lugar. Não perca as condições especiais que preparamos. Converse com um de nossos consultores. Acesse agastur.com.br ou fale com seu agente de viagens. Consulte condições. Agastur, seu shopping de viagens. 8h42. Band News FM. No ar, um boletim da indústria brasileira. O SESI completa 73 anos como referência em educação. Pioneiro na implementação do novo ensino médio, o Serviço Social da Indústria também investe no ensino de jovens e adultos. Para Eleonice Caldas, diretora de escola em Salvador, o SESI forma mais que profissionais. O SESI tem essa importância, ele cuida de pessoas, as pessoas que atuam no SESI atuam para o bem-estar de todos os trabalhadores da indústria. E eu vejo o quanto que nós contribuímos quando nós estamos ali trabalhando, apoiando os nossos meninos e meninas, adolescentes, jovens, que chegam com uma perspectiva de futuro. Você ouviu o Boletim da Indústria Brasileira. SESI, Serviço Social da Indústria. Nos próximos 20 minutos, você vai ouvir as notícias mais importantes até agora. São 8h44. Vamos direto para o Rio de Janeiro conversar com o nosso Rodolfo Schneider. Bom dia, Rodolfo. Fala, Barão, bom dia a você, a todos os ouvintes, boa semana pra gente. Pra nós, Rodolfo, infelizmente a gente começa com um caso triste que aconteceu aí no Rio, né?
Nossa senhora, olha, terrível, Barão. Meio-dia, domingo, um morador de rua, Plácido Moura, 44 anos, completamente desnorteado, né? Você percebia aí pelos relatos dos policiais também, com um surto psicótico, pega uma faca dessas enormes, utilizada, sei lá, para cortar carne dentro de casa, vai pra cima do carro de um engenheiro que ia se casar agora em agosto com a namorada, João Napoli, 34 anos, junto com a namorada dentro do carro, Caroline Moutinho, os dois de janela aberta. Ele parte desgovernado em direção ao carro, o João não entende nada, tenta abrir a porta para afastar o cara com a faca, ele enfia a faca no abdômen do João, o João sai do carro tentando se proteger, entra em luta corporal, é novamente esfaqueado, cai no chão. A namorada tenta proteger ele, o cara, esse mesmo morador de rua em surto, esfaqueia ela também, na mão e na barriga. Ela também cai no chão. As pessoas começam a gritar desesperadas. Aí chega um personal trainer que estava passando de carro no local para atender o João caído no chão. Volta o morador de rua com a faca, também esfaqueia ele morre também. Os policiais chegam no local tentando controlar, tentam dar aquele choque que imobiliza, ou poderia imobilizar esse morador de rua, não conseguem. Aí ele ameaça partir para cima de outras pessoas, o policial dá um tiro, ou dá alguns disparos, o atinge, ele está internado no hospital, esse morador de rua de 44 anos, Plácido Moura, mas também acaba atingindo, felizmente sem gravidade, com estilhaços ou balas, outras 3 pessoas, inclusive uma bombeira do SAMU que chegava no local para o atendimento depois que foi chamada. Olha, uma coisa assim terrível ao meio-dia na Lagoa Rodrigo de Freitas, num domingo ensolarado no Rio de Janeiro, próximo ao acesso do túnel Rebouças, que é o mais movimentado da cidade. Inimaginável, Barão, uma coisa assim muito triste. Os dois, o João ia casar com a Caroline agora, 16 de agosto, daqui a 3 semanas, depois de alguns anos namorando, acabou com a vida de um rapaz, sem mais nem menos, cara. Você tá saindo ali da casa da sua namorada pra curtir um domingo, vem um cara desnorteado com a faca, enfia na tua barriga. Nem foi tentativa de assalto, não. Nem houve, tipo, olha, passa aqui, não houve isso, não. Porque a primeira informação era essa, né, Rodolfo, de tentativa de assalto. Exatamente. E ele tá internado agora, esse morador de rua, é isso, Rodolfo? Tá internado, depois de ter sido baleado, tá no hospital internado ainda com vida, e os outros 3 que foram baleados, inclusive um policial, uma bombeira, enfim, na hora que um PM para tentar parar esse Plácido Moura acabou efetuando vários disparos, felizmente esses 3 estão bem. E também a namorada dele, a Caroline Moutinho, ela também está se recuperando fora de perigo, está internada no hospital ainda, depois de também ter sido esfaqueada para tentar defender o namorado, enfim, futuramente seria marido dela. E mesmo com o choque ele não parou. Rodolfo, você tem mais uma informação pra gente aí sobre o pré-sal, né? Rapidamente, Barão, uma matéria hoje no Jornal Globo, do Manuel Ventura e do Bruno Rosa, trazem aí uma informação de que o governo federal pretende leiloar em 2020, 2021, se conseguir, junto à ONU, aumentar o nosso limite para exploração de fronteira do petróleo. Hoje, segundo a ONU, o que é terra brasileira, vamos dizer assim, e muitos chamam de Amazônia Azul, 200 milhas, 370 quilômetros do nosso litoral, onde está o pré-sal, por exemplo. Só que tem estudos aqui no Brasil que dizem que depois dessas 200 milhas, nós temos uma reserva de petróleo estimada, segundo estudos, de metade do que a gente tem hoje já na nossa área. Algo como 8 bilhões de barris. A gente, se conseguisse junto à ONU estender o nosso litoral, as nossas reservas aqui do litoral, a gente conseguiria aumentar em 50% reservas de petróleo e gás, além da possibilidade de outros minerais. A ONU recentemente possibilitou que nós estendêssemos de 200 milhas para 300 milhas no sul, no litoral sul do país, e estamos aguardando, aí o governo federal aguarda no sudeste e no norte, para que a gente possa também, quem sabe, em 2020, 2021, leiloar poços de petróleo depois do pré-sal, seria um espelho do pré-sal, e quem sabe aumentar não só as reservas, como, claro, você faz no leilão outorga, depois arrecada com royalties de petróleo, pode ser uma belíssima, vamos dizer assim, novidade, um presentão, realmente uma forma de arrecadar recursos para o governo federal, num momento tão importante,
importante se a ONU realmente autorizar que isso aconteça aí pra frente. Tomara. Rodolfo Schneider, você volta amanhã conversando com a gente nesse mesmo horário. Um abração, Rodolfo. Valeu, até lá. Barão, um abraço. Já imaginou falar por videochamada com um médico quando e onde precisar? Com o Sul América Saúde, você tem um médico na tela. Agora que você já sabe disso, canta comigo. Tá com Sul América, tá com tudo. Tá com Sul América, tá com tudo. Só no app Sul América Saúde você fala com o pediatra por vídeo para tirar dúvidas do dia a dia. Peça pro seu corretor. Saiba mais em sulamericatacontudo.com.br. Tá com Sul América, tá com tudo. Faltam 10:09, chegou a hora. Dele mesmo. Boemba Boemba, com José Simão. Oferecimento Fios e Cabos Elétricos Sil. Sil, conectada com o futuro. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. E Baltec, impermeabilizando e com uma super linha de tintas colorindo o Brasil. Fala, Simão! Buenos dias, Barão! É isso aí, presidente! Acorda brasileirada! Ao trabalho, pessoal. Simão, a gente vai começar com o predestinado? Temos 2 predestinados. Opa, vamos lá. Primeiro, aeroviário preso, envolvido no roubo de ouro em Cumbica, mora na Travessa nem ouro e nem prata. Não. No Jardim Conquista, aqui na Zona Leste. O nome da rua é Travessa nem ouro nem prata, Simão? Exatamente. Agora ele vai ficar sem ouro e sem prata. E sem casa também, né? Vai ficar sem casa. Quando eu li, falei, não é possível. Não dá pra acreditar. Jardim Conquista, Zona Leste de São Paulo, olha só. Travessa nem ouro nem prata. Exatamente. Que loucura. Dançou, esse aí dançou. Já era. Dançou, nem ouro e nem prata. É uma rua predestinada. Total. E tem mais um, Simão? Sim. Repórter do SBT que cobriu o roubo do ouro em Cumbica. Fábio Diamante. Eu acho que foi assim. Olha lá. Meu filho, você vai se chamar Fábio Diamante. E para desonrar o nome da família, vai cobrir roubo de ouro. Foi uma pérola essa. Foi uma pérola, foi uma joia. É uma pérola. Um abraço pro Fábio, querido Fábio Diamante do SBT. Sim, acho que falaram. Quem vai cobrir o roubo do ouro? Manda o Diamante. E por falar em ouro, Simão, e o Brasil no PAN, presidente? É só pra gente fazer trocadilho. É lógico, é pra isso que está aqui. Eu não sei se é pão no peru, peru no pão. Pão com ovo. Pão, pode ser. Que é o prato predileto do brasileiro. Total, é isso aí. Inclusive a abertura eu achei meio pão com ovo. Você achou, Simão? Aquele antes de papelão lá tava muito xoxo, cantor que ninguém conhece. Achei pão com ovo. E agora, como que a gente vai cobrir sem fazer trocadilho? Não dá. Não tem jeito. Não tem como. É muito difícil. Olha o primeiro trocadilho. Brasil, rugby. Seleção feminina derruba o peru. As empoderadas. Abaixo o peru. Viva o feminismo, abaixo o peru. Olha aqui, outras empoderadas. Triatlo feminino conquista ouro e prata. Agora, você sabe que triatlo é o esporte diário do brasileiro, né? Como é que é, Simão? Porque corre, pedala e nada. A gente é ouro. Triatlo. Diário, né? Triatlo diário, pô.
Trato de arte. Aí você sai de casa, corre, pedala e nada. E outro trocadilho. Oh, meu Deus. Gustavo Casado. Ai, lá vem. Gustavo Casado leva bronze em patinação no Peru. Na realidade é patinação artística, né? Sei. É. E o Gustavo Casado foi bem, né? Mas todo casado é obrigado a fazer patinação artística com o peru. Que demais. Vai ter muito até o final desse PAN, viu, Simão? Opa, agora você sabe que eu fiquei vendo o PAN fim de semana. Mas dá um complexo. Como assim, Simão? Todos têm barriga tanquinho. Humilhação, né? Dá um desespero, né, Simão? É uma humilhação. Eu vou lançar a campanha Abaixa o Tanquinho, Viva o Chopinho. Levar um chopinho pro Peru, né? Vai ser um festival de trocadilhos. Até o final dos Jogos Pan-Americanos vai ser uma Tem que esperar começar o boliche. Boliche, acho que o pessoal não deve ter a barriga tanquinho, né? Não, tem a barriga. Dá um strike no Peru. Só de pensar já grito, né? A gente não tem maturidade para esses Jogos Pan-Americanos, eu vou te falar. Não tem. E tem Mas todo dia falaremos, eu vou dar Lógico. um repórter do PAN. Claro, nosso enviado especial, a Lima José Simão, e tem Breaking News, vamos lá. Boemba. Parentes de Bolsonaro usam helicóptero da FAB para ir ao casamento de Eduardo Bolsonaro. Aí, ó, a galera, ó. Mamatacóptero é o nome do... É uma matacóptero. A mamata não ia acabar, Simão. Olha, além de ser um problema ético, nós temos um problema estético. Por que, Simão? Porque o primo estava usando terno preto com camisa vermelha. Ele postou as fotos, né, Simão? O vídeo. Postou as fotos. 20 e tantos minutos. Vídeo. Da excursão, da caravana do Vale do Paraíba, segundo ele. Não, e uma hora ele... Não. E uma hora ele falou assim, marchando. Aí eu falei, é da família. Nota 0 pro primo do 03. Como é que chama o helicóptero, Simão? Não entendi. Como é que funciona? Como é que chama o helicóptero? Mamatacóptero. E FAB quer dizer Farra Aérea Brasileira. Porque fizeram uma farra, porque gravaram um vídeo. A festa foi. Foi uma festa. Aí o Bolsonaro falou, vocês queriam que ele fosse como? De carro? Não, de ônibus. Vai a pé, vai a cavalo. Vai né? de ônibus. Resolve isso, pô. Tem mais um Breaking News, vamos lá. Boemba. Olha o que eu achei do Facebook de um bolsominion. Tá a foto do Haddad com a Manuela. Legenda, o poste e a ponte. E temos o terceiro. Vamos lá. Boemba. É a charge do Sinche, que é um vendedor ambulante. Tá. Ele gritando, na minha mão é mais barato. Na minha mão é mais barato. Compre um hacker de Araraquara e leve grátis um chupa-cabra e um ET de Varginha. É o trio Parada Dura. Hacker de Araraquara, chupa-cabra e ET de Varginha.
Esse hack de Araraquara é o maior 171 do Brasil. Presidente, cada uma, né, Simão? Opa! Um abraço, Simão, hasta amanhã. Até mais, tchau. Deixa eu corrigir aqui, eu falei Vale do Paraíba, não. Caravana do Vale do Ribeira. Vale do Agradecer Ribeira. a todos os ouvintes que mandaram aí. mensagem pra cá. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. O Açaí Atacadista está sempre com você, sempre com a maior variedade e o menor preço para as suas compras no atacado ou no varejo. Carnes, frios, doces e salgados, bebidas, hortifruti, higiene e limpeza, tudo o que você precisa para a sua casa ou seu comércio. E você pode pagar com diversos cartões de débito e crédito. Faça o melhor, vá agora mesmo ao Açaí Atacadista, aproveitar e economizar. Açaí, sempre o seu melhor negócio. Açaí. 9 horas, 1 minuto, pelo horário de Brasília. Em 1 minutinho tem Milton Neves por aqui. Eu preciso fazer uma reforma. Eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Eu vou garantir o meu futuro. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Sicredi e temos produtos como poupança, crédito, cartões, seguros, consórcios, sempre com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Abra uma conta no Sicredi. Cansaço, estresse, falta concentração? Então você precisa conhecer o Gerovital Ginseng. Gerovital Ginseng contém vitaminas e minerais mais Panax Ginseng, um fitoterápico que atua contra o cansaço físico e mental, diminuindo a dificuldade de concentração e aumentando a resistência do organismo a situações de estresse. Gerovital ainda possui vitaminas e sais minerais essenciais para o bom funcionamento do organismo. Gerovital Ginseng, mais energia e disposição para o seu dia a dia. Gerovital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e farmacêutico. Leia a bula. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Gerovital. Revitalizante físico e mental. Se persistirem os sintomas, o médico e o farmacêutico deverão ser consultados. Gerovital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e farmacêutico. Milton Neves está gravado, vamos lá. Oi, Eduardo Barão, que prazer falar com você nesta segunda-feira aqui na Band News FM em todo o Brasil. Alô, Goiânia! Alô, Goiás, o paraíso verde plano do Brasil. Eu sou um cidadão goiano. Agora o Goiás está aí meio que perigando, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Mas num resumo do final de semana, até porque eu andei acertando tudo e dei uma grande goleada a André Coutinho pela IPEP, o único cara do Brasil que falou que o Atlético Paranaense ia ganhar do Cruzeiro em BH, porque o Cruzeiro sempre treme quando joga com um time chamado Atlético. Então vamos conferir o placar? Vamos sim! Bem, começando com Palmeiras e Vasco da Gama. O Luxemburgo, tão patrulhado por pessoas invejosas, o Luxemburgo está mostrando que continua sendo um grande técnico, está consertando o Vasco. E não ganhou outro dia do Grêmio lá em Porto Alegre, porque o time do Vasco foi operado. O Vasco tentou até anular o jogo. Palmeiras 1, Vasco da Gama 1. Palmeiras estava perdendo. O porco tá uma porcaria. Não tá jogando nada. E amanhã, numa dessa, numa zebra, perde pro time do Godoy Cruz, aí cai todo mundo, hein? Cai todo mundo. E o Filipão acho que não vai lamentar, porque ele tá tão calmo, tranquilo, desacursoado da vida. O Alexandre Pretz, o jornalista brasileiro, diz que ele vai encerrar a carreira no fim desse ano, em dezembro. Eu duvido. Ele faz falta, continua sendo um nome muito forte. Palmeiras e Vasco da Gama, placar de 1-1. Cruzeiro 0, Atlético 2, conforme eu previ na sexta-feira. Fluminense e São Paulo. São Paulo achou um pênalti no fim do jogo, ganhou de 2-1, mas continua não agradando. O Internacional, com o time misto, ganhou do Ceará por 1-0. Mas o Ceará merecia o empate. E a Chapecoense e Bahia? 0-0 e resultado ruim para os dois. E o Flamengo, de virada, ganhou do Botafogo 3-2.
E o líder do campeonato, Santos, meu amor, o primo pobre do futebol paulista, está na liderança e com 2 pontos à frente do time do Palmeiras, de tanta gente. Santos 3, Avaí 1, Avaí vai cair, Chapecoense pode cair, Santa Catarina, um dos estados mais lindos do Brasil, pode ficar sem ninguém. E até o outro dia tinha 4, tinha também o Joinville, tinha o Figueirense também. E o Goiás, Atlético Mineiro, 0-0, ruim pros 2. E Fortaleza e Corinthians. Corinthians estava perdendo de 1-0, mas virou. E hoje à noite o Grêmio vai ganhar do CSA, que vai cair por 1-0. São rápidas pinceladas, diria meu amigo Hiroshi Shimuta. Grande abraço pra vocês e até amanhã. Só lembrando que o Milton Neves era aquele cara que falava assim, não vai dar certo esse técnico argentino no Santos. Nossa, lembra? Essa história de vir pra cá, é Sampaoli e tal. Tá aí, Santos líder com absoluto merecimento. Sampaoli fazendo um excelente trabalho no Peixe. Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento. Tudo o que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br/dicas-smiles. Pode cair água na cozinha e no banheiro, caixa d'água e o terraço pode molhar inteiro. Se tiver impermeabilizado, pode até vir um dilúvio que eu nem tô preocupado. Mas tem que ser Baltec, impermeabilizante tem que ser Baltec. Super flexível, fácil aplicação. Com Baltec não tem mais infiltração. Baltec Manta Líquida, impermeabilizando o Brasil. Baltec! Fomos a fundo e encontramos na natureza a raríssima combinação de pH 10 e vanádio que faz da Esferrier uma das melhores águas alcalinas do planeta. O Brasil inteiro já conhece a água Esferrier. E você? Experimente tomar água Esferrier todos os dias e sinta a diferença em sua disposição, na sua pele e no equilíbrio do seu organismo. Água Esferrier. Sua sede pede água, seu corpo pede por Esferrier. A única com pH 10 e vanádio. Esferrier.com.br. Seu caminho. Direto pro alto, pro helicóptero da Band News FM, informações com ele. Bom dia, Robson Ramos. Bom dia, cara de gato. Rodovias, que você adora nesse horário. Vamos lá. Para quem vai do sentido do interior, a Castelo Branco tem trânsito carregado entre o pedágio do 19 e o acesso de Alphaville no quilômetro 23, mas não está congestionado, não. Sabe aquele negócio de falar, não está andando nada? Não, isso não. Está carregado. Fica lento na hora de fazer acesso no 23, por causa da Alameda Rio Negro. A pista expressa está livre e para São Paulo tem lentidão do 25 a 24, depois a condição melhora. Seguro alto e residencial em até 12 vezes sem juros do cartão. Na Tóquio Marine você encontra seguros para todos os bolsos. Fale com o seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. Somente essa semana, 40% de desconto no alarme monitorado Verisuri. Chegou o momento de você ter a melhor tecnologia para a proteção da sua casa ou negócio, com monitoramento 24 horas por dia, sem fios e obras. Ligue 0300 50 50 280. A instalação é rápida e simples. Adquira já o seu alarme Verisuri com 40% de desconto. 0300 50 50 280. Verisuri. Protegemos o que realmente importa. Há 40 anos no mercado, o Grupo Rio Branco vem construindo uma história de sucesso como um dos maiores distribuidores de papéis gráficos e editoriais do país. Grandes marcas como Max Print, Gotham, DAS, RB Papéis e Bobinas pertencem ao grupo. Com um polo fabril, 2 centros de distribuição e 7 filiais espalhadas pelo país, a Rio Branco conquistou total confiança de seus clientes. Só um grande fornecedor multimarcas é capaz de gerar credibilidade e transparência com inovação e sustentabilidade. Acesse gruporiobranco.com.br e saiba mais. Destaque da edição de hoje do Metro Jornal é o seguinte: saque do FGTS motiva um golpe pelo WhatsApp que atinge 100 mil
pessoas. Olha só. O anúncio do saque do FGTS está sendo usado como isca para um golpe via WhatsApp. Em 2 dias, o ataque já afetou mais de 100 mil pessoas que receberam, acessaram ou compartilharam um link malicioso. Ao clicar nesse link da mensagem, o usuário é incentivado a responder uma pesquisa que inclui perguntas como: deseja sacar todo o seu FGTS ou saque parcial? Você sacou algum valor do FGTS nos últimos 3 meses? Independentemente das respostas, esse usuário é encaminhado para uma nova página para compartilhar o link do ataque com mais 10 amigos e liberar o suposto saque da conta. Claro que não é verdade, né? O objetivo é induzir o usuário a conceder permissão para receber futuras notificações com outros golpes no celular e, além disso, ele é direcionado para páginas para realizar cadastros indevidos em serviços de SMS pago. É isso, recebeu pelo WhatsApp alguma corrente para que você se cadastre em algo para sacar o FGTS, nada é enviado pelo governo, pelo menos não por enquanto, não caia, é um golpe que já afetou muita gente. 9h10. Vem aí 2 novos clubes pertinho de você, Morumbi e Vila Leopoldina. Só no Sans Clube você encontra mais de 5 mil produtos e descobre um novo jeito de fazer compras. Artigos exclusivos, nacionais e importados e para o seu dia a dia. Já são 12 clubes em toda a Grande São Paulo e logo em 2 novos endereços, no Morumbi e na Vila Leopoldina. Seja sócio hoje mesmo. Acesse sansclube.com.br/seja sócio ou ligue 0800 727 7014. Seu caminho. Conta mais, Robson Ramos, agora do Rodoanel? Helicóptero Band News FM, falando agora do Rodoanel Mário Covas. Por aqui, o motorista que está indo no sentido da Dutra faz um caminho bom entre a Castelo Branco e a chegada a Raposo Tavares. Para Perus, tem redução aqui na altura do 16, perto do acesso a Castelo Branco, mas logo depois a condição é melhor e o motorista segue bem. 12 mensalidades grátis. Livre-se agora das filas do pedágio ou estacionamento. Peça já sua tag em veloi.com.br. É por tempo limitado. Veloi, piscou, passou. Tenha cabelos espetaculares com Imecap Hair. Welcome to a dream. Se você quer transformar o carro ou imóvel dos seus sonhos em realidade, o Consórcio Embracon tem os melhores planos para você. E mais, agora você pode realizar a reforma dos seus sonhos, a festa dos seus sonhos e até a faculdade dos seus sonhos. Consórcio Embracon, as melhores condições para você. Acesse embracon.com.br e veja nossos planos para realizar seus sonhos. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Agradecer aqui ao nosso ouvinte João Ribeiro. Ele mandou um alerta sobre a linha 3 vermelha do metrô. Maior tempo de parada, problemas na estação Brás. Valeu aqui pela sua informação. O metrô colocou um alerta também no portal, dizendo o seguinte, interferência na via na estação Brás, trem circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Então a linha 3 vermelha com problemas agora. Demais linhas, 1 azul, 2 vermelha, 4 amarela, 15 prata, a 5 lilás também, todas com operação normal, a exceção é a linha 3 vermelha. O filho do Vavá é o garoto mais popular da escola. Nem nas férias os amigos desgrudam dele. É cinema, viagem, circo. É preciso paciência e um carro com 7 lugares. 7 lugares. E aí, Vavá, vale a pena? Vale. Com o Conect Car eu passo sem fila em cancelas por todo o país. Tenho desconto em combustível, 3 meses grátis e 20% de desconto para sempre no plano completo. Dá pra ver que é completo. Dá pra ver que vale a pena. Conect Car. Por onde você for, vale a pena. O Bradesco é um banco que não para. Por isso tá sempre junto com você. Junto na hora de facilitar, com abertura de conta direto pelo app. Junto na hora de economizar, com conta sem tarifa por 1 ano. E claro, junto na hora de curtir, com benefícios exclusivos no cinema, no teatro e nos melhores shows. Fala a verdade, quem não quer dar um match com um banco assim? Para uma geração inquieta como a nossa e para todas as outras, um banco que não para. Bradesco, abra sua conta pelo app. Yannis mandou mensagem pra gente dizendo o seguinte, foi uma pessoa que caiu nos trilhos ali na estação Brás, da linha vermelha do metrô, por isso o funcionamento está interrompido. O metrô diz que interferência de via, de fato, velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações. Você vai ter a chance de viver o verdadeiro espírito Jeep no Jeep Experience Camp.
Um evento com trilha e teste off-road, parede de escalada, estúdio de tatu e muito mais. São várias atrações para você e sua família. O Jeep Experience Camp está a apenas 38 quilômetros da cidade de São Paulo e acontece todos os fins de semana até 11 de agosto. A entrada é gratuita. Pesquise #JeepCamp no Waze e descubra o caminho dessa aventura. Inscreva-se em jeep.com.br. No trânsito dê sentido à vida. Seu caminho. Helicóptero Band News, agora na zona sul da cidade, na Avenida dos Bandeirantes, onde o motorista que vai no sentido marginal do Pinheiros enfrenta a lentidão do viaduto Dante Delmanto até a Avenida Miruna, depois melhora um pouquinho, volta a ficar ruim mais à frente, ali na altura da Guairompis, e aí vai mal até chegar ao viaduto Santo Amaro. Para quem vai no sentido contrário, a condição de trânsito é boa, dá para seguir. O aniversário da Fast Shop ainda não acabou. A maior festa de ofertas do ano continua. Entre no site ou vá até uma das lojas Fast Shop. Corra, porque é só até quarta. Vai viajar para o exterior e ainda não comprou a sua moeda? Então você precisa das soluções em moeda estrangeira da Confidence Câmbio. Além de dólar e euro, temos mais de 20 moedas estrangeiras e cartão pré-pago internacional que você recarrega de qualquer lugar do mundo, direto pela loja online ou aplicativo Confidence Câmbio. Visite uma das mais de 120 lojas Confidence Câmbio no Brasil ou ligue 0800 400 0800 e aproveite a conveniência e segurança da maior corretora de câmbio do país. Acesse confidencecâmbio.com.br. Histórias reais sobre o câncer em um Câncer Center. Um dia, Rogério se sentiu mal e foi até o pronto-socorro. Fez uma radiografia e disseram que era pneumonia, mas não melhorava. Aí descobriu que era linfoma, um tumor do sistema linfático. Rogério não se abateu e começou o tratamento num centro de referência. Fez exames complementares como mielograma, biópsia de medula óssea, cintilografia óssea, pesquisa de corpo inteiro com PET-CT e passou por um transplante de medula. Hoje, Rogério gosta de dizer que está zero bala e que ter uma equipe de profissionais especializados cuidando dele fez diferença. E nós achamos importante compartilhar histórias como a do Rogério, que é paciente do AC Camargo Câncer Center. Centro Integrado de Diagnóstico, Tratamento, Ensino e Pesquisa. Calcitran, o cálcio completo como você. Seu caminho. Nosso helicóptero falando do corredor norte-sul para a zona norte, lentidão saindo de Congonhas até o Hospital da Cruz Vermelha, depois lentidão da Indianópolis até o viaduto Tutóia, depois caminho livre para a zona norte. Quem sai da zona norte está enfrentando lentidão ali na região central da cidade, também até a chegada ao acesso ali para o corredor da 23 de maio. Semana T-Cross da Volkswagen, versões automáticas a partir de R$ 89.490, mais 3 revisões grátis. Visite uma concessionária e faça um test drive. Conheça a exótica Machu Picchu com a Agastur. Faça um tour pela famosa cidade milenar, conhecendo as belas paisagens naturais, os grandes mistérios locais e, é claro, a gastronomia de dar água na boca. Tudo isso a partir de entrada de 846, mais 9 vezes de 376,9 sem juros. Monte seu roteiro com o consultor Agastur. Acesse agastur.com.br ou fale com seu agente de viagens. Consulte condições. Agastur, seu shopping de viagens. Proteja sua casa com os alarmes monitorados Verisure. Tecnologia inovadora e exclusiva. Central de monitoramento 24 horas e controle do alarme via aplicativo. Agende já o seu estudo de segurança grátis. Ligue 0300 50 50 280 e proteja sua casa com um alarme monitorado Verisure. Instalação rápida, sem fios e sem obras. 0300 50 50 280. Verisure. Protegemos o que realmente importa. 9h18. Band News FM. São 9h18, estamos chegando aqui ao final da nossa programação, mas antes sempre tem espaço para notícia. Eu tomei um puxão de orelha aqui espetacular e com razão da dona Mercedes, para que eu mando um grande abraço à mãe do Boixá, sempre ligada aqui na Band News FM lá em Niterói. Um beijo para dona Mercedes, falando: Barão, vocês não vão falar nada mais sobre aquele absurdo? A polícia está investigando ainda a invasão de garimpeiros armados em terras indígenas da etnia Wayampi, no Amapá,
a gente trouxe a informação mais cedo aqui, a morte do cacique que aconteceu por lá na semana passada. A FUNAI diz que a Polícia Federal abriu inquérito depois que a Polícia Militar foi até o local. A área fica no município de Pedra Branca do Amapari, a quase 180 quilômetros da capital Macapá. Informação de que a invasão teve início há cerca de 5 dias, mas o acompanhamento das autoridades só começou depois que lideranças indígenas e moradores pediram ajuda por mensagens em aplicativos de celular que repercutiram aí nas redes sociais. Até o Caetano Veloso falou sobre isso no final de semana, né? De acordo com a FUNAI, a invasão começou na terça-feira passada, quando foi confirmada a morte do cacique Emira Wayampi, com sinais de facadas. Esse grupo de cerca de 15 invasores armados, eles ocuparam as imediações da aldeia. Os moradores da região tiveram que se abrigar em uma outra aldeia vizinha chamada Mariri. Também há relatos de ameaças contra outros moradores na região, ou seja, invadiram a área, mataram o cacique e estão ali tocando terror, inclusive com essa obrigação deles deixarem esta região que deveria ter sido preservada, né? É uma área de segurança, uma área em que a FUNAI, a coordenadoria da FUNAI da região, está lá dizendo que está coletando informação para concluir se a presença de invasores é real, dizendo que o clima de tensão na região, enfim, aquele absurdo que a gente já viu desde que Pedro Álvares Cabral chegou por aqui, aparentemente continua exatamente essa mesma situação agora nessas terras indígenas da etnia Wayampi, no Amapá. E quando você imaginava que algo seria dito nesse sentido, a Polícia Federal tem que ir atrás, tem que investigar, no último sábado o presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a afirmar que pretende legalizar a exploração da mineração em terras indígenas. E aí, obviamente, os garimpeiros estão ali, deitando e rolando. Tomara que a Polícia Federal, sem nenhuma... Eu pedi no começo do jornal isso, né? Nenhum processo político, apenas técnico, vá lá, identifique esses garimpeiros, que sejam presos e paguem pela morte desse cacique. E tem uma última notícia para terminar aqui. Vamos lá, Carlinha. É isso aí. Uma denúncia publicada pelo jornal The Guardian dá conta de que funcionários terceirizados da Apple ouvem conversas particulares de usuários de iPhone, por exemplo, por meio da assistente de voz Siri. Como assim? O jornal britânico ouviu um funcionário de uma empresa contratada para aprimorar o sistema de reconhecimento de fala, analisando justamente trechos de conversas gravadas sem o conhecimento dos usuários. E aí o que esse funcionário contou? O conteúdo dessas gravações passa longe de ser inofensivo. Os funcionários terceirizados frequentemente ouvem discussões sobre tratamentos médicos, negociações confidenciais, também negociações sobre drogas, por exemplo, e... áudio de pessoas fazendo, sim, sexo. Que maravilha, que beleza. Em resposta ao... Tudo por meio do Siri. Sim, a Siri fica ali ligada, eles captam essas pequenas gravações. O que disse a Apple ao The Guardian? Afirmou que os áudios da Siri são analisados de forma anônima e uma parcela aleatória de menos de 1% das ativações da assistente é que é usada diariamente para conferência. Mas em algum momento está explicado isso quando você ativa o tal da Siri, né? Que é um sistema no qual você pode fazer alguma pergunta, aí o teu telefone responde, te auxilia ali no processo, né? Eu não lembro de ter lido isso em lugar nenhum, do tipo, qualquer informação que você der para a Siri pode ser que um dia seja analisada, seja estudada, seja usada. Use para aprimorar esse sistema de reconhecimento de fala. Muito estranho. Espero que use o meu, não. Tá? Bom, a gente vai encerrando a programação nacional da Band News FM. A partir de agora você continua com a gente na nossa programação nacional. O que você está aprontando aí, Coutinho? Olha lá. Aqui, Barão, ó. Cuidado, Barão. Essa é a Siri falando. Tchau, Coutinho. Tchau, Barão. Tchau, Carlinha. Eu volto mais tarde a partir das 11 da manhã pelo horário de Brasília no Band News no meio do dia. Até lá. Band News.